aqui de novo. Eu sou a professora Elcia Macedo. Se você ainda não me conhece, que bom que você chegou até este vídeo. Se você já me conhece, já é inscrito, muitíssimo obrigada. Se não, inscreva-se no canal, clique lá, curta, comenta, compartilha e ajuda-nos a fazer o nosso trabalho e também a lhe entregar um conteúdo seguro e de qualidade. Sem mais delongas, vamos ao verbete de hoje. O que é ética? A partir de Abaniano, onde nós fazemos algumas pesquisas, não todas, hoje nós vamos falar para você aquela síntese dos meus estudos e aí da minha forma de apresentar o verbete para você. O que é ética? Abaniano vai dizer, tá, gente, que em geral ciência da conduta é o que significa, de maneira bem ampla, ética. Mas que existem duas concepções fundamentais dessa ciência. A primeira, a que considera como ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da natureza do homem. A segunda concepção é a que considera como ciência do móvel da conduta humana e procura determinar tal móvel como vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta. Essas duas concepções que se entremesclaram de várias maneiras na antiguidade e no mundo moderno, são profundamente diferentes e falam duas línguas diversas. A primeira, a concepção da ciência do fim e dos meios, fala a língua do ideal, para o qual o homem se dirige por sua natureza e, por conseguinte, da natureza, essência ou substância do homem. Já a segunda, a que considera como a ciência do móvel da conduta humana, né, e procura determinar tal móvel como com vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta humana, esta, por sua vez, tem aí uma peculiaridade. Por quê, gente? Porque ela vai se deter em observar o móvel, tá? Segundo fala Abaniano, dos motivos ou causas da conduta humana, ou da força, né? Das forças que determinam esse motivo e essa causa, pretendendo ater-se ao conhecimento dos fatos. A confusão entre ambos os pontos de vista heterogêneos foi possibilitada pelo fato de que ambas costumam apresentar-se como definições aparentemente idênticas do bem. Mas a análise da noção de bem logo mostra a ambiguidade que ela oculta, já que bem pode significar o que é, pelo fato de que é, ou o que é objeto de desejo, de aspiração. E estes dois significados correspondem exatamente a duas concepções de ética, que são distintas, tá? São bem distintas. De fato, é característica da concepção de ética primeira a noção de bem como realidade perfeita ou perfeição ideal, ao passo que essa perfeição ideal, ela está fundamentada na ciência que considera a ética como fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim. Na segunda concepção, a noção de bem como objeto de apetição, porque a segunda concepção considera como ética a ciência do móvel da conduta humana e procura determinar tal móvel como com vistas a dirigir ou disciplinar a conduta do homem. Portanto, gente, é importante ver, tá,
essa questão da petição. Porque, por isso, quando se afirma que o bem é a felicidade, a palavra bem tem um significado completamente diferente daquele que se encontra na afirmação que o bem é o prazer. A primeira acessão, o bem é a felicidade, no sentido em que é feita por Aristóteles e por Tomás de Aquino, significa a felicidade é o fim da conduta humana, dedutível da natureza racional do homem. Ao passo que a segunda acessão, que significa que o bem é o prazer, essa acessão significa o prazer é o móvel habitual e constante da conduta humana, como o significado e o alcance das duas acessões, o bem é a felicidade e de maneira distinta, o bem é o saber, são, portanto, completamente diferentes. Sempre se deve ter em mente a distinção entre ética do fim e ética do móvel, nas discussões, quando se faz uma discussão sobre ética. Veja como esse termo é profundo, tá? Tal distinção, ao mesmo tempo que divide a história da ética, permite ver como são irrelevantes muitas outras discussões a que deu ensejo e que outra causa tem, senão a confusão entre esses dois significados propostos. Gente, discutir ética é tão profundo que Abaiano, ele traz simplesmente, vou lhe dizer agora para você ficar inteirado, 8 páginas. A pergunta: o que é ética? Então eu não vou cansar vocês nesse verbete, porque aí ele vai falar da concepção moderna, vai falar de doutrinas, vai falar de filósofos. Eu deixo você para ler Abaiano no termo o que é ética, que começa na página 380 e seguintes, ok? Mas de todo jeito, ou você pensando em uma ética como ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios de natureza do homem, ou você pensando que a ética, né, é aquela que considera como ciência do móvel, da conduta do homem e procura determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta, como está na página 380 de Abaiano, seja ético, porque ser ético faz com que a sua formação seja cada vez mais profunda, mais correta e que você sempre lute pelos seus ideais com ética. Obrigada por ter ficado comigo até o final. Inscreva-se se ainda não é inscrito no canal, curta, comenta, compartilha e vamos lá para o próximo verbete. Você não pode perder, tá? Vamos falar o que é filosofia helenista. E vamos lá!